Salve, galera, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo e hoje irei conversar com o Daniel Guzon, diretor de animação de Sorocaba e que participou de um curta que está concorrendo ao Oscar. E eu conheço o Daniel desde 2015, onde tive o prazer de ver uma palestra dele lá na Pixel Show, faz mó tempo, já 9 anos disso, né? E tô super feliz, cara, de você estar aqui hoje, sou fã do seu trabalho, então tá sendo um baita de um prazer. Inclusive eu tô ansioso até com essa live, cara. Ah, que massa. Eu Daniel, tô feliz aqui também, mano. Obrigado pelo convite. imagine. Fique à vontade aí para se apresentar, para a galera te conhecer um pouquinho melhor. Tá, bom, eu sou o Daniel, eu sou de Sorocaba, eu tô aqui em Sorocaba agora. Esse é meu estúdio caseiro, é onde eu faço meus projetos. Eu sou designer de formação, me formei na Unesp de Bauru, ainda o curso se chamava Desenho Industrial na época, mas já há alguns anos, como o Thiago mesmo já falou, eu me enveredei pela animação. E aí eu fiz um pouco de tudo já, assim, comecei com uns projetos de videoclipe, eu fiz muita publicidade, uma época que foi onde eu aprendi também muita coisa. E aos poucos fui saindo da publicidade para projetos mais autorais, começando pelos videoclipes, e aí com alguns curtas, com alguns projetos pessoais, e aí fui me envolvendo mais no cinema, de animação brasileiro, coisas para cá, coisas para fora também. Bastante participação em projetos de fora, independentes e tal. E hoje é isso que eu faço, assim, é cinema de animação, tanto prestando serviço, como colaborando em projetos de outros, quanto fazendo minhas coisas. Legal, cara. E você lembra quando que surgiu essa parte criativa na sua vida? Ilustração, animação? Como que foi? Ah, é tão antiga que eu nem lembro. É tipo, eu já me lembro de estar desenhando, sabe? Desde Era uma coisa moleque, que eu então. desenhava, assim, E todos os dias era tipo um gosto, assim, um prazer. E daí eu tive essa sorte de sempre ter papel e lápis em casa de alguma forma. E eu tenho até hoje, inclusive, assim, um monte de cadernos da infância guardados aqui. Tá tudo meio empilhado lá. Mas eu tenho bastante coisa guardada ainda. Desde, assim, eu acho que o caderno mais antigo que eu tenho, eu devia ter uns 4 anos, assim, uns desenhos, assim. Então já é desde criança mesmo que você curte a arte, né? Legal, cara. Sim, E, sim, acho né? que sim. E assim, desde criança também gosto de filme, gosto de música, sempre fui de gostar de absorver muito, assim, filmes, principalmente, depois música, mais na adolescência, assim. Então, falando de música, você já fez bastante videoclipes, né? E que nem eu comentei com você, tem um que marcou muito pra mim, que é aquele Ciúme. Acho que 2015 também, 2016, não sei que foi lançado. 2015, eu acho, do Rafael Castro. Isso, cara, assisti diversas vezes aquele clipe lá. A animação ficou foda, você conseguiu passar várias sensações, tipo, tira risada, você consegue perceber, sentir o que tá acontecendo ali no momento. Uhum. Cara, foda demais. Legal. Aquele clipe é tipo, um humor grotesco, assim, né? Tipo, violento, às vezes meio sanguinário. O Rafael, ele é também do interior, aqui, né, de Lençóis, né? E ele fez uma carreira como músico independente, foi para São Paulo, tudo. Ele teve uma projeção legal, assim, naquela época, projeção nacional, assim. E ele me chamou, a gente se conheceu um pouco antes disso, porque meu amigo era baterista da banda dele, a gente se conheceu assim, o Ítalo. E, e aí chegou para mim, o Rafael falou, vou lançar esse disco e tal, que era um disco bem diferente do disco anterior dele. Um Chopin Sunday era o disco novo, era mais pop bagaceira, assim, como essa música Ciúme. E aí ele falou, eu pensei em você fazer um clipe para mim nessa música Ciúme, fazendo uma animação estilo, tipo um casal se pegando de ciúmes, estilo comichão e coçadinha. Esse foi o, esse foi o briefing, assim. Daí eu abracei, a gente tinha alguns meses para trabalhar, eu acho que eu trabalhei uns 4 meses, talvez, nesse clipe. E, nossa, o clipe é uma série de vinhetas, assim, de historinhas desse casal. Uma hora um tem o ciúme, outra hora o outro tem o ciúme, né? Sim. Então eles ficam indo e voltando, assim, e aí vai escalando, a coisa vai piorando, vai ficando mais absurdo. Mas É super eu fiz uma divertido. lista, cara, eu fiz uma lista de cenas absurdas de ciúme desse casal.
maior do que coube no clipe. Cara, é muito divertido esse clipe. Depois eu vou postar aqui pra galera ver. Mas eu curti demais, que nem eu falei, assisti várias vezes. E as cores também são bem vibrantes, né, cara? As cores eu trouxe essa referência do Simpsons, assim, do Comichão e Coçadinho, que Sim, era... Só que daí a minha virada nas cores, eu acho que era... Eu tentei fazer elas combinarem menos do que elas combinam no Simpsons, sabe? Tentei fazer sim. ela mais desarmônica, eu acho, a paleta. Foi E legal demais. o Rafael deu liberdade, então eu fui animando, eu tinha muita coisa. Eu gosto muito de fazer videoclipe, como você falou. Eu já fiz vários, fiz uma meia dúzia aí, pelo menos. E eles são um terreno muito fértil para mim, assim, para testar coisas que eu já queria fazer, sabe, em animação. Sim. E eu gosto da relação com os artistas da música. Gosto de estar perto deles, gosto de trocar ideia e trazer isso para os projetos. E, e foi o mesmo caso para o Rafael. Eu queria testar, sempre avançar no meu aprendizado da animação 2D, porque naquela época ainda era talvez o meu segundo projeto 2D, quadro a quadro só. Era tudo muito novo. E eu tinha migrado há não muito tempo para essa coisa do 2D. E tinha muita coisa para testar, que eu queria ver se dava certo, queria aprender a fazer ritmo, aprender os princípios da animação. Tava estudando muito naquela época, sabe? As coisas clássicas de cartoon, assim, antecipação, peso, os rastros, né? As curvas, tudo. E aí foi um ótimo pretexto para praticar também. Não, inclusive, você falou sobre os princípios. Eu vejo que você aplica muito bem os princípios de animação nos seus projetos. E queria saber o que, que você acha, né? Qual que é a importância aí para os animadores conhecer esses princípios, né? Para mim foi chave, cara. Eu acho que o legal é quando você chega num nível que você não pensa muito. Assim, eu não sou um animador estudado, tipo, eu sou autodidata na animação. Também não digo que eu aprendi sozinho, ser autodidata não é aprender tudo sozinho, né? Mas eu absorvi bastante coisa, eu estudo bastante, leio e assisto muita coisa, mas daí na hora de botar em prática eu tento, sabe, internalizar tanto que você não precisa ficar pensando tanto na hora de fazer, você meio Sim. que flui mais, assim, sua mão já sabe, ou o seu olho principalmente já sabe, né? Você dá o play numa ceninha que você está fazendo ali, 1 segundo, aí você já, pum, deu 3 vezes o play, você já sabe o que tá errado, já meio que corrige mais ou menos intuitivamente, assim. É, Eu acho que e eu é acho, importante estudar, assim, cara. eu acho que de tanto consumir referências também, você vai refinando o seu olhar artístico, né, cara? E vai realmente Ah, fluindo. espero que sim, a esperança é essa, né? A esperança é essa. Eu já olho para trabalhos antigos e já penso em coisas que daria para fazer melhor, mas o filme especificamente eu gosto, tenho um maior carinho. E você falou que a ilustração é desde criança, né? Mas eu queria saber que momento que você falou, tipo, não, eu não quero ser só um ilustrador, eu quero também animar as minhas ilustrações. Você lembra quando aconteceu isso? A decisão de animar foi só depois, foi já dentro da faculdade. Eu entrei no curso de desenho industrial da Unesp e minha escolha pelo curso de desenho industrial foi por eliminação, saca? Tipo, eu não queria fazer mais nada no vestibular, assim, a não ser isso. Tipo, sei lá, o que sobrou é isso aí, desenho É. industrial. E eu fiquei na época entre desenho industrial e jornalismo, tava lembrando esses dias, assim. E acho que se eu tivesse feito jornalismo, eu talvez tivesse mais ou menos satisfeito na carreira também, mas eu acho que seria uma pessoa bem mais amarga. E a arte, o design, a animação, eles me salvam um pouco, assim. Mas foi na graduação, eu tive muita sorte, eu acho, eu sempre falo isso, porque eu caí numa turma que de gente que são referência para mim até hoje, assim, ensinaram muita coisa. A molecada que estava comigo na minha turma. E meus veteranos também, a galera lá de Sim. Bauru. Dei sorte, assim, caí de cabeça num ambiente que era muito rico criativamente, assim, e cheguei totalmente inocente das artes, né? Era o caipira de Sorocaba, e daí tinha uma galera com muito mais repertório, com muito mais
muito mais bagagem já naquela idade, 17 anos por aí que eu entrei, e que estava muito afim de trocar, sabe? Daí eu aprendi muito com os meninos com quem eu morei na, na República, com os colegas de sala, veteranos e tal. E a gente, acho que foi no segundo ano, eu lembro, a gente vê uma apresentação de um TCC de um veterano, o Fábio Avenoso, o Fabião, pra gente, que era um motion. Era um TCC em curta abstrato em motion, assim, puro ritmo, pura música e imagem, assim, cores. Ele tinha uma banda, se não me engano, a trilha era da banda dele. E, e aí eu falei, nossa, o que é isso, cara? O que é isso? Eu nunca tinha visto motion, né? E foi uma explosão na minha cabeça ver esse TCC. E aí, não só na minha, acho que foi o primeiro ano, foi na dos meus amiguinhos também da faculdade. Daí a gente entrou numa fissura de aprender a fazer esse negócio juntos, assim. E aí foi um ambiente assim de aprender juntos, piratear os softwares juntos, um passar o crack pro outro. E aí falar assim, ó, descobri um atalho no After, descobri fazer tal coisa no Photoshop, descobri esse estúdio, sei lá, em inglês. Ah, descobri esses caras no Japão, descobri esse brasileiro que mora fora e faz não sei o quê, saca? Daí foi nisso, assim, nesse momento que eu entendi que queria fazer animação. Legal. Você faz bastante coisa manual, né? Nessa época que você partiu para animação, você partiu para o digital primeiro e depois retornou para o manual, tentando trazer suas ilustrações para a Foi, parte manual, mesmo feita à mão. Como que foi essa transição? foi isso mesmo, foi isso mesmo. É meio contraintuitivo pensar, né? Mas nessa época eu estava aprendendo, como estava no curso de design, né? Tava um pouco mergulhado nessa coisa de aprender softwares também. Não, Sim. o curso não oferecia isso, mas a gente queria, né? Aprendendo por conta. O curso tinha muitos fundamentos do design, tinha aula de tipografia, que eu gostava muito, aula de produção gráfica, então a gente estudou um pouco história do design e tal, e aí, como eu estava fazendo coisas de produção gráfica, impressão, diagramação, mexer com fonte e tal, a gente estava no digital, eu estava totalmente imerso no digital. E aí, vendo esse motion de TCC, a gente descobriu que tinha sido feito no After, aí foi por aí que eu entrei mesmo. Eu só fui juntar o desenho e assim me arriscar a fazer 2D anos depois. E bem aos poucos, eu fiz tipo É. Eu já estava trabalhando na publicidade, morando em São Paulo, trabalhava em produtoras de animação, freela, fixo e depois freela. Mas daí apareceu um trabalhinho que precisava animar uma coisa quadro a quadro. Daí apareceu um outro que precisava animar uma ceninha, um personagem. E aí eu percebi nessa hora que isso fluiu muito fácil para mim, assim, pô, animar personagem, acho que é mais fácil do que o motion para mim, na real. Eu fui descobrindo isso. E aí fui mudando aos poucos. Que legal, cara, essa transição, né? Primeiro você foi pro digital, então, nas animações, depois. Mas você faz É, essa união também, né, cara? Eu percebo que bastante coisa você faz após no After, né? nossa, total. Todos os dias da minha vida eu mexo no After, cara. Há muitos anos já. Inclusive fins de semana, né? Essa vida de indie, né? Sim. Independente. Mas sim, eu faço muita comp e meu kit de ferramentas digitais ainda é meio esse. Tenho o Photoshop, o After, agora o Procreate, Blender. Esses são os quatro programas diários assim, de uso. Então você parte um pouquinho pro 3D também quando precisa. Quando precisa, assim, eu gosto do Blender. Eu sempre quis aprender 3D, nunca gostei dos programas 3D, nunca gostei da burocracia matemática do ambiente do 3D, mas eu acho que o Blender é mais fácil, para mim foi mais fácil. E aí mais leve também no computador e tudo. E gratuito E aí também. é Sim. gratuito e o principal dele é aquele módulo de 2D, o Grease Pencil. Uhum. E né, você pode animar quadro a quadro dentro da interface do Blender. Já usei isso muito, então é o meu software de animação 2D quando eu estou no Sim. computador e não no iPad, é o Blender. Que da hora, cara. Eu já tentei me aventurar no 3D,
Acho que na época, foi em 2016, eu era 3D Max ainda. Nem sei se tem mais o 3D Max, cara. Inclusive, eu fiz Tem. o curso aí em Sorocaba, no Senac. No Senac de Ah, Sorocaba. pô, o Senac aqui é fodão. Sim. Mas não, cara, não fluía. Falei, ah, não, vou ficar no 2D mesmo, que 3D não é pra mim. Eu acho, tipo, incrível quem faz, quem domina bem o 3D, mas não é pra mim, cara. É, eu não domino não, cara. É assim, quando, quando tem que resolver alguma coisa, assim, eu vou pro 3D. Mas eu não sei nada de render, Sim, não sei animar 3D, não sei ligar nada. Eu estou usando, por exemplo, agora, parte do meu trabalho é como diretor de arte, né? Faço sim. muito concept, muita exploração do cenário, de personagens. E aí meus maiores parceiros nessa linha são a galera da Koala Filmes, lá de São Paulo. A gente fez um monte de projetos juntos, né? Eles são um estúdio de stop motion. E eu fiz direção de arte para vários projetos deles, curtas. E agora, uns anos atrás, o Bob Cuspe, né? O longa stop motion da Koala, direção do César. E daí a gente está agora já fazendo um outro. Estamos começando a produção de um outro longa. E aí, para esse, eu estou introduzindo o Blender para modelar muito basicamente assim, os cenários do filme, Sim. sabe? E aí, para tirar os concepts. Eu estou nessa fase de desenhar os concepts de cenário, a gente está definindo cada ambiente. Mas aí eu faço uns rascunhos no papel. E aí, quando a gente chega num visual mais ou menos legal, no lápis mesmo, assim, aí eu vou pro Blender, modelo bem blocado, muito simples, assim, para entender o tamanho do cenário, Sim. entender se ele Você é usa mais viável. como um É. suporte, né? Não, e também porque no stop motion você tem que literalmente saber o tamanho que vai ser o cenário, né? Você tem que construir Sim. e ele tem que caber no estúdio e ele tem que, tipo, se encaixar nas limitações de espaço, de logística da produção. Uhum. Então, o 3D ajuda também nisso. Modelo lá, daí a gente discute em cima desse modelo muito simples. Falar, esse teto está muito alto, essa parede está muito longe, sabe? Tem que trazer mais para cá. Desse lado não dá para colocar luz, desse lado dá, sabe? Estou usando assim também. É bom que dá para você ter uma noção melhor da dimensão de tudo, né? Dá. E aí, depois disso, eu posiciono umas câmeras no Blender mesmo, assim, tipo, a modelagem é toda cinza, sem textura, sem nada. Sim. Aí tiro uns prints ali de câmera do Blender e volto para ilustrar. Daí eu uso isso de referência para perspectiva, Ah, já sabendo que legal pra a escala caramba. está mais ou menos correta, daí eu Travou. no 3D. Daniel, vamos falar um pouquinho sobre o curta aí que está concorrendo ao Oscar, cara. Nos conte um pouco sobre ele, como que chegaram até você, né? E quais são as expectativas aí para premiação. É, maior notícia louca, muito legal, né? Demais. O curta é o chama 95 Senses, os 95 sentidos, né? E é um curta americano. Os diretores são o casal, a Jerusha e o Jared Hess. E talvez a galera conheça eles dos filmes, do Napoleon Dynamite, do Nacho Libre e outros. Eles são, eles são do independente americano, né? Eles são de Salt Lake City. E tem uns filmes meio alternativos, assim. E aí, esse é o primeiro curta de animação deles. E tanto eles quanto eu entramos nesse balaio que foi um projeto de uma aceleradora de curtas lá de Salt Lake City mesmo, que é a MEST. Eles convidaram 6 animadores de diferentes partes do mundo. Eu tô aqui no Brasil, tem um pessoal no México, uma menina na Inglaterra e os outros 3 são americanos. E aí o roteiro foi pensado já assim, considerando que ia ter 6 estilos diferentes de animação. E aí cada um de nós assim, ficou responsável por um trechinho do filme. Eu, na real, fiquei responsável por todos os intervalos entre as outras animações. Então eu fazia as cenas que eram as conexões entre as outras. E também pela sequência final. Então eu fui meio que o sexto animador. Cada um dos outros 5 animou um dos sentidos do nosso corpo, né? Tipo uma passagem que é sobre a visão, a outra o olfato, a audição, o tato, o paladar. E eu fui o sexto animador que fez as transições e a sequência final, que é meio que
o clímax do filme. A gente trabalhou, fiquei vendo meus arquivos depois dessa história do Oscar. A minha parte eu trabalhei no final de 2019, começo de 2020, por uns 4 meses. E aí, quando a gente achou que o filme ia sair, veio a pandemia. Foi muito doido isso, porque daí o filme foi pra gaveta, e aí eles decidiram que ainda tinha que finalizar o som e fazer pós e tal. Sim. Então eles decidiram ir fazendo isso tudo bem devagar durante a pandemia. E o filme ficou pronto, aí eles deixaram o filme ainda na geladeira mais um pouco. E aí o filme... Você acha que naquele momento não fazia muito sentido com a realidade, né? Exato. Eles resolveram esperar. E aí o filme saiu, eu não sei agora se foi no final de 22 ou no comecinho de 23. E daí ele teve uma carreira em festivais, assim, que foi bem legal. Ganhou uns 15, 20 prêmios, assim, de, de roteiro, de melhor curta, melhor, né, tudo, assim. Festivais de animação e não só de animação. E aí alguns desses festivais eram que se chama de qualificadores para o Oscar, né? Você ganha neles, você pode tentar uma vaga no Oscar. Daí o filme ganhou 3 desses, eu acho, 3 prêmios em qualificadores, e aí foi para a corrida do Oscar. No final do ano passado rolou a campanha para indicação, né? E aí é um outro rolê, assim, não é fácil. Né? Não é automático a entrada no Oscar, e acho que envolve até envolve investimento de divulgação mesmo do filme, envolve coisas muito para além do filme em si. E aí rolou, fomos passando as etapas e aí chegou o anúncio em janeiro aí. A Que live legal, do Oscar. eu vi o vídeo que você está, a galera toda, né? Eles anunciando o curta. Bem massa, cara. Eles chamaram a gente para uma chamada de vídeo no Meet, para a gente acompanhar juntos ao vivo. E aí eu não sabia que eles estavam gravando, na real. Fora, né? Eles estavam gravando, safados. Mas foi muito doido. E como, Foi uma surpresa, porque a gente tinha 15 concorrentes, né? Eram 15 pré-indicados para 5 vagas. E eu não achava que ia ser indicado. Eu sabia que o filme era bom, eu gosto muito do filme, mas tinha filmes muito mais caros, sabe, na corrida. Tinha filme da Disney, tinha um curta lá da Disney, que meio que isca de Oscar, eu acho, na real. sim, E feito para entrar no Oscar, sabe? sim. E eu tinha certeza que ia entrar. É Disney, tipo, tudo Então talento. vocês tinham concorrentes pesados, né? E aí eles não entraram e nós entramos. Nossa, que Surpresa. legal, cara. E eu acredito que foi feito, como tem pessoas tipo, meio que espalhado pelo mundo, né? Vocês fizeram as reuniões tudo online, não teve nenhum encontro presencial. Foi tudo online. E isso até foi até meio chato pensar assim, eu tenho vontade de conhecer a galera de perto, né? Já conheci o trabalho de alguns dos animadores, já conhecia os diretores, conheci o Tim Blake Nelson, né, como ator, assim, super ator, que é o que faz a voz do Coy, né, o personagem do filme. Mas não rolou até hoje. E a gente fez reuniões online, eu, na real, tive mais contato com os diretores só, e não com os outros animadores. A gente tava meio que trabalhando cada um no seu quadrado, assim, e aí os diretores e os montadores, o montador, eles meio que fizeram a junção de tudo, assim. Mas foi meio abstrato até. Então eles tiveram que tomar um bom cuidado também com a direção aí, né? Pra se conectar bem Eu todos acho, os eu acho animadores. que é mérito deles isso, sabia? Terem conseguido amarrar o filme. Mas acho que a sacada inteligente foi a de que o próprio roteiro, a própria premissa do filme já pedia que fossem estilos de animação diferentes, misturados. E aí isso fez sentido, né? Sim. Mas sim, eu acho que eles têm um mérito de ir durante a produção sabendo que as peças estavam encaixando, onde encaixar, e fazer tudo ser coeso, né? Com certeza. E, Daniel, como que foi o processo de animação? Eu percebo que tem uma textura meio de tinta, né? Pelo menos no trailer. Foi feito à mão mesmo? Foi manualmente tirado foto e depois feito a comp? Como que foi? Foi. O trailer do filme é 100% minhas cenas. Aquilo lá é um trechinho da sequência final que eu falei, É, no final do filme.
E não é a sequência toda, não entrega, né, o final, mas é tipo o começo do final, aquele trailer. E sim, foi tudo pintado à mão. Ele é pintado nessa técnica que eu já fiz várias vezes, eu desenvolvo, acho que desde 2014, por aí eu experimento nessa técnica e eu tento levar ela adiante, assim. Que é basicamente animar o traço, tipo, o rascunho e chegar num cleanup, assim, não é nem um cleanup, é mais sujo que um cleanup, no digital, Sim. tipo um tie-down, assim, mais ou menos, no digital. E aí imprimir todos os quadros que estão só em linha, né, uma linha fininha, eu imprimo em amarelo no papel mesmo. Na época eu estava usando, acho que um sulfite ainda, mas hoje eu uso Canson A4, assim. Aí imprime todos os frames e pinta por cima com nanquim, com acrílica. Hoje eu uso nanquim. E daí fotografo de novo pro digital. Eu tenho essa luz, uma luz ali, é de uma mesinha ali, ó. Ó. É uma mesinha multiplano que eu fiz, eu adaptei. Tem uma coluna, né, vertical, a câmera tá assim apontada ali para baixo e tem umas luzes do lado. E aí eu monto ali o esquema da luz e coloco o desenho ali embaixo e fotografo de volta pro digital. Que da hora, E aí cara. a comp e depois um monte de comp. Aí é tudo assim, algumas passagens da animação são pintadas o quadro inteiro, tipo, eu pinto tudo que está no quadro na mesma folha de papel, mas muitas outras não, assim, a maioria eu acho que não. Eu pinto, tipo, vai ter uma câmera passando, vendo alguns personagens, daí eu pinto os personagens separado do cenário do fundo e monto a comp depois, sabe? Um Entendi. monte de Sim. comp nessas horas também. Mas é Imagino. isso, basicamente isso. Uma outra dúvida em relação ao processo ainda. Normalmente você vai desenhando frame a frame, você falou que imprime, né? E vai desenhando por cima, mas você cria, tipo, os frames chave e depois vai fazendo a interpolação? Ou não, você já vai desenhando frame a frame? Ou então cria um animatic antes para depois ir desenhando por Não, cima? eu vou fazendo as etapas tudo certinho. Assim, primeiro storyboards, aí isso vai para o animatic, definindo o tempo. No caso do curta, aí tinha locução, né? Então, vai montando sincronizado com a locução. E aí, como nesse caso não é um projeto meu, então, tipo, chegava no Animatic, mandava pra galera lá, os diretores, e aí a gente conversava sobre isso, fazia os ajustes, voltava, aí refinava. Então foi, tipo, construindo muito aos poucos, assim. Aí chegamos no Animatic, tá todo mundo satisfeito, daí eu divido em cenas e vou interpolando as cenas, vou detalhando. Faço os quadros chaves primeiro, de cada cena, cada trechinho, e aí faço os quadros-chave de tudo, mostro pra galera. Aí, tá legal. Aí volto, interpolo os quadros-chave, mostra, aí interpola mais um pouco, sabe? Vou preenchendo os buracos. Então, sei lá, um animatic vai ter 1 ou 2 quadros por segundo, ou menos até, um quadro a cada 2 segundos, às vezes. Aí você vai avançando e de repente você tem 3 quadros por segundo, 5 quadros por segundo. Aí vai chegando nos 12, que é o Sim. curto. Então vocês finalizam em 12 FPS, né? Eu faço uma variação de 12, 8, por aí, assim, dependendo da cena. Né? Mas aquele eu acho que é tudo 12. Legal. As cenas de transição do curta, do 95 Senses, que não são o final, elas não são pintadas no papel, elas são um 2D digital. Também tem uma texturinha mais de tinta a óleo, assim, um pouco. Sim. E que eu fiz também quadro a quadro, mas daí fiz no Photoshop com brush e tal. Animei primeiro na época eu estava usando Animate. Então, Sei. todo o traço 2D, essa coisa que eu falei agora há pouco da intervalação, dos quadros-chave, tudo no Animate. Que é o antigo, Daí, né? o O antigo Adobe. Flash. E aí, exporta uma sequência disso, da linha, pro Photoshop, para essas sequências de conexão do filme. Aí eu pinto por cima no Photoshop. E aí essa sequência final, ao invés de ir pro Photoshop, eu fui pro papel real, pintado no papel real.
Uma coisa que eu achei legal, não só nesse curta, como em outros trabalhos, é que você tem uma característica artística, né? Uma delas é esse trabalho manual, feito com tinta. Eu percebo que você consegue trazer bastante dessa identidade para os trabalhos. Normalmente, eles dão essa liberdade criativa para você ou é uma sugestão sua antes do projeto? Antigamente era uma coisa que eu tentava colocar. Eu acho que meus filmes têm sempre muita textura, né? Independente de serem feitos no papel, como esse, ou pintados no papel, né? Pode ser stop motion também, mas mesmo os stop motions que eu já fiz, sempre tem muita textura. Acho que eu peso a mão nessa coisa de que tem uma sensação tátil no Sim. filme, sabe? Que ele afete, assim, essa coisa mais sensorial no corpo, em quem tá vendo, eu acho. Eu acho que isso tá sempre meio que na minha mente, assim. Que ele seja sensorialmente rico também. E daí acho que o jeito que eu achei de fazer isso é pelas texturas. Aí pode ser a textura da pincelada, pode ser a textura de papel ou de algum objeto do stop motion, plástico, qualquer coisa assim que traga alguma vitalidade, assim. Daí, então, no começo eu propunha isso, né? Sempre tentava trazer. Mas aí, hoje em dia, quem me procura para fazer projetos assim, de encomenda, eles já viram coisas minhas e já vem direcionado. Assim, falar, ó, acho que seu estilo tem a ver com o que a gente quer e gostaria de saber se você se interessa. Tá? É meio que assim que vem os projetos hoje em dia. Isso eu acho legal que provavelmente você coloca no seu portfólio estilos que você curte fazer, né? Provavelmente também você deve ter feito outros tipos de trabalho que você acaba não colocando no portfólio porque não é um estilo que te agrada tanto assim no dia a dia. Acho que sim. Eu já tive várias versões do portfólio, né? E aí ao longo dos anos eu fui tirando coisas e colocando, deixando só coisas mais recentes e as coisas que eu gostei mais. Sim. O meu raciocínio para o portfólio é assim, só mostrar o que você gostaria de fazer de novo, sabe? Tipo, se eu achei que ficou um resultado legal, se eu me senti bem fazendo, o negócio entra no portfólio. Se eu não gostaria de repetir aquela experiência, eu Sim. não ponho no portfólio. Sabe? Uma dúvida que eu tenho também é que bastante dos seus trabalhos são clipes, curta-metragens, são trabalhos que realmente contam uma história, né? Quer saber se você faz também trabalho para publicidade ou não? Hoje em dia, não, eu não digo que nunca mais farei, né? Mas não tem não tem essa pretensão, assim, acho que a condição é mais ou menos precária também de animador independente, exatamente, às vezes porque eu não faço tanta publicidade, mas talvez, normal que talvez um dia eu precise fazer de novo, mas eu não tenho feito muito, não. Eu fiz bastante, depois que eu me formei, fui morar em São Paulo, como falei, e fui trabalhar em produtoras de animação, e daí era 95% dos projetos era motion Publicidade. publicidade, era assinatura de filme para televisão, era alguma vinheta para alguma coisa, Sim. e muita comp também, tal. Então eu fiz muito. Tinha na época um portfólio de publicidade. E aí aos poucos foi mudando. Olha, legal o comentário da Carol. Ela falou assim: os portifas têm que trazer a imagem do artista, né? Acho que sim. Acho que sim. Se algum dia eu pensar, eu não quero mais fazer esse estilo que as pessoas procuram, me pedem para fazer, talvez seja melhor não mostrar, tirar do portfólio, Sim, colocar a coisa. Agora eu quero fazer isso. sim, faz mais sentido, né? Daniel, outra pergunta. Eu percebo que você toma bastante cuidado com os detalhes nas suas animações. Por conta disso, você consegue pegar outros trabalhos em paralelo ou não? Normalmente você foca em um projeto só. Não, sempre tem projetos em paralelo. Eu acho que o custo que cobra o nível de detalhe, assim, né, a demora, porque esse tipo de técnica é demorada, assim, leva um tempo. É que eu nunca consigo fazer uma coisa só e também não consigo
Eu acho que eu não consigo gerenciar meus horários muito bem. Assim, né? Eu tenho muito para melhorar nessa parte de, de pipeline, assim, de agendar os momentos e tal. Eu sempre cumpro meus prazos, nunca atrasei e tal, mas às custas de tomar todo o tempo que eu tenho, quase. Assim. E, então, não, sempre fazendo projetos em paralelo, até porque são projetos longos que eu faço agora. Eu tenho até saudade um pouco dos projetos de publicidade que se resolvem em uma semana, duas, algumas coisas até em menos, né? 2, 3 dias. E essa sensação de, tipo, entregar projetos é boa, né? Aquele É negócio um, entregou, foi pro ar, já era. um livramento, assim, catarse. Agora, nos que eu faço agora, eu vou ter 2 ou 3 momentos desse no ano, no máximo. São muito longos os projetos, então eles sempre se intercalam. Eu vou meio que. Eu acho que eu melhorei bem na parte de conseguir distribuir meus dias da semana para os projetos, Sim. entre os projetos. Então, essa semana aqui, se eu conseguir só focar em um e não ter que mudar a chavinha na minha cabeça para o outro, vai ser o ideal. Daí o outro eu me dedico na semana que vem. E E como que você faz para avaliar esses prazos, cara? Porque normalmente os projetos têm uma duração meio extensa, né? Até porque é muita coisa manualmente. Como que é essa avaliação de prazo, né? sempre tem né, uma estimativa básica assim, de que eu consigo fazer se eu estiver me dedicando exclusivamente a um projeto. Eu consigo fazer 1 a 2 minutos por mês. Então, muda de projeto para projeto, mas é uma estimativa média, né? E aí você parte daí. E aí você combina também as entregas intermediárias, né? Eu acho que aí que é quando todo mundo fica em paz, assim, você Sim. e quem está te contratando. E sempre Eu vou entregar uma TIC tal dia, vou entregar concept tal dia. Vamos aos sempre poucos. uma margenzinha de segurança também, né? Sim. Importante. Daniel, tem algumas perguntas aqui que eu anotei, que a galera fez. Algumas são eu mesmo que fiz, então tá tudo misturado, tá? Mas eu vou Legal. mandando aqui. Inclusive, provavelmente algumas eu já tenha feito para você. Deixa eu ver. Qual que é o processo de um projeto em stop motion, cara? Então, eu faço um tipo específico de stop motion nos meus projetos autorais e é uma coisa diferente os projetos lá com a Koala Filmes, né? O da Koala é um processo mais clássico. São bonecos construídos, cenários construídos. E daí, nesse caso, a minha experiência é mais com a direção de arte desses projetos. Então, o que isso quer dizer, né? No caso, eu vou falar do Bob Cuspe como exemplo, né? O longa que a gente fez. Meu processo é ter as conversas com o César, o diretor, e aí a gente decupa o roteiro, entende quantos cenários precisa, quais personagens que vão estar no filme, não sei o quê, e aí eu tenho que desenhar eles. Então, desenho no 2D mesmo, na tablet ou no Photoshop, ou uns esboços no lápis primeiro, e a mesma coisa para os cenários. A gente vai desenhando até chegar num concept ou no model sheet definido e tal. E aí, a partir disso, começa a fase de acompanhar a construção do boneco na oficina lá da Koala. Então, é transformar o 2D, né, do desenho, num objeto 3D volumétrico, num boneco ou num cenário. E aí, a definição de materiais que vão ser usados, texturas. A galera constrói o esqueleto em aço, né, faz toda a estrutura do boneco ou do cenário, né? O cenário do stop motion, normalmente, ele tem que ser desmontável. Então, sei lá, você tem um quarto, um estúdio, que um personagem vai estar lá dentro, as paredes têm que ser removíveis, tem que ter uns lugares para entrar luz, tem que ter lugar por onde o animador do stop motion possa entrar e colocar a sua mão, o seu braço, acessar o boneco dentro do cenário, sabe? Então tem um pouco desse cálculo, assim. Uma pergunta curiosa: já aconteceu de não pensarem nesse sentido que a pessoa tem que colocar a mão lá para colocar o objeto? Eu acho que acontece assim de pensar mas não muito, sabe? Sim. E aí o animador tem que ficar numa posição ruim para animar, tipo com as costas curvadas ou meio que perto do chão, ou muito no alto, ou com os braços muito pro alto.
sabe? Tudo isso, assim. Tudo isso entra na construção do cenário. Sim. E aí vai assim, né? Vai para a construção e eu vou mais acompanhando e meio que palpitando, dirigindo, pedindo correções, junto com a oficina da Koala. Eu mesmo não construí nada nesses projetos. Fiz os concepts e o acompanhamento depois. E Mas já para os esse meus. acompanhamento... Oi? Perdão, pode continuar. Pode Não, fale. continuar. Não, esse acompanhamento, por ser stop motion, você faz presencial? Eu faço dos dois. Daqui de Sorocaba a gente fazia, né, chamadas por vídeo semanais, quase, na época do Bob. Mas eu também ia para lá, sei lá, uma vez por mês, assim. Eu acho que eu fui menos do que deveria, na real, no Bob. Até por É, conta dos outros projetos. Mas, né, tem que acompanhar mesmo sim. presencialmente. Não, eu ia comparar isso com o meu processo de stop motion para os meus projetos autorais, que são... Eu fiz dois, na real, até hoje, que são o Morte Vida Uterina, que é o clipe da Paula, da Paula Cavalcic, que é daqui de Sorocaba também, e o Guaraci, que é um curta que eu co-dirigi com a Eliette de La Viola, daqui de Sorocaba também. A Legal. gente fez no ano passado. Os dois são stop motion de mesa, naquela mesma mesa ali. Eles são stop motion multiplano, então a câmera tá ali do alto, daquele jeito que vocês viram, e os personagens são recortes de papel, e os cenários são recortes de papel, dobraduras de papel, ou pequenos objetos, assim, né? No caso do clipe da Paula, eu usei botões, linhas, cacarecos em geral, assim. É. E daí a coisa é animada em planos de vidro, como se fossem os layers, assim, do After. Então, o cenário está num plano mais baixo aqui, daí tem um vidro aqui em cima, o personagem está aqui em cima, e aí se tiver um outro personagem, ele está num outro vidro aqui em cima. Que E é igual legal, uma... cara. Realmente como Então é outro se fosse rolê. layers, né? É bem mais simples até do que que a Koala faz, mas é aquela coisa que eu falei, tem a textura, tem o stop motion, tem a coisa Mas, real. Assim. mas como que você faz para segurar os vidros? Tem algum suporte já com distanciamento entre um e outro? Como que é? Ou você Tem está aquela mesa, adaptando? agora não está montado, mas aquela mesa ali tem... Ela, ela é uma mesa, que se chama um conjunto estativo. Essa coluna vertical e as luzes eu comprei. Elas É. são é um esquema para fotografar. Eu acho que é um bagulho meio antigo. Mas é feito para fotografar pequenos objetos, livros em estúdios fotográficos. Assim. E eu adaptei para uma mesa multiplano, que foi. Eu coloquei. Não sei se dá para ver, mas tem uma coluninha aqui, ó. Sim. Do lado da câmera tem duas colunas que onde eu coloquei trilhos de, sabe, prateleira de parede, assim. Aham. Você trilho na parede, coloca a mão francesa e coloca a prateleira. Eu fiz isso com... Só que daí, ao invés das prateleiras, eu coloco os vidros. Então, eles ficam apoiados em mãos francesas, assim, eu consigo regular a altura deles. E, dependendo da câmera, né? Fica mais longe, mais perto da Sim. câmera, subindo ou descendo os vidros. Cara, que incrível esse processo. Não imaginava que fosse assim. É Eu bem já vejo manual e problemas. artístico mesmo. Eu já vejo problemas no projeto. Acho que dá para refinar minha mesa ali, dá para melhorar. Mas é legal, é gostoso demais fazer. Que da hora, cara. Deixa eu mandar uma outra pergunta aqui, ó. Onde você busca suas referências? Eu não sei se suas referências, se você busca mais no digital, né? Ou se você busca no real mesmo, na vida real, vendo vídeos de pessoas se mexendo. Até por conta que é bem orgânico seus projetos, né? Então, eu imagino que talvez seja. Eu acho que em todos os lugares, né? De cada lugar você extrai uma coisa. Eu, as animações, especificamente, eu estou sempre olhando no Vimeo e agora no Instagram. Acho que o Instagram mostra muita coisa também legal. O YouTube tem também. O YouTube é legal para achar uns curtas mais clássicos, coisas mais antigas. Eles nem às vezes não uma resolução tão boa. Tem uns curtas lindos, mas que estão numa resolução horrível no YouTube. Sim. Mas tá lá, dá pra ver. Coisas mais novas eu vejo no Vimeo, eu acompanho muito o Vimeo. E agora, eu vejo muito filme, eu gosto do cinema muito antes de pensar em fazer animação. Assim. Então, eu acho que consumo mais filmes do que animação, na real.
E, e aí tento ver coisas de todo tipo. Sempre gostei de filme velho, filme clássico, filme mais novo e tal. Só não vejo mais por falta de tempo. Sim. Mas aí, dali você tira outras lições, sabe? Das animações você tira um tipo de alimento, dos filmes outro tipo. E, pô, das leituras, da música. Eu também tento manter uma rotina de leitura, até para tirar um pouco a cabeça dos projetos. Mas aí, agora, de uns anos para cá, que eu me envolvi mais com o roteiro dos projetos autorais também, né? Desenhando roteiro e pensando narrativa, eu tenho feito minhas leituras de outro jeito e elas me influenciam desse jeito também, sabe? Como pensar num personagem, como pensar numa curva dramática. Então, É legal que suas referências não são só visual, também são leituras, né, cara? não, de tudo. Música, Sim. musicais também, nossa. É meio que uma... E volta naquilo que a gente tinha falado, né? A importância de consumir bastante referência também para ir refinando o nosso olhar artístico, né? Até na questão da animação, a gente vai, com o tempo e com a experiência, a gente vai pegando esse feeling também, né? E como você falou também da vida real também. As pessoas ao seu redor, assim, a história da sua própria vida, tudo isso vira. Tem coisas ruins na vida que você pode tentar sublimar um pouco no trabalho também. E isso às vezes rola também. Sim. Eu lembro também que em 2015, quando eu conheci o seu trabalho lá na Pixel Show, né? Além de palestrar, você fez a ID do evento, né? A entrada, as animações. Eu fiz como é que é? Eu fiz a vinheta num ano e fiz a palestra no outro. Ou vice-versa. Foi isso, cara. Por isso que eu tava me enganando com as datas. Eu fui nos dois, foi 2 anos seguidos, não foi? Foi. 2015 e 2000. 2016? Isso. Então foi isso. Eu fui em 2015 e 2016. Então, um eu vi sua palestra, o outro eu vi a sua vinheta. Foi. Eu não lembro qual veio antes agora. Tá me dando um branco, assim. Mas a vinheta eu fiz junto com o Vitor Serve, um amigo, que é um amigo da faculdade. Era um desses caras da minha turma que eu tava falando, que são que me ensinaram muito. Assim. Ele hoje é diretor criativo em Londres, numa produtora de animação. Legal. Aliás, acho que ele voltou a ser freela agora, recentemente. Mas aquele dia no Pixel Show eu tava apavorado, cara. Porque foi uma das primeiras falas que eu fiz públicas, assim. Depois eu fiz umas palestras, eu sempre faço workshop. Mas até hoje nunca falei para tanta gente como naquele dia lá. Tinha, sei lá, mais de 2.000 Gostado. pessoas de Sim, auditório. sim. Aquilo foi maluco demais. Eu fiquei Nossa. impressionado quando você falou que era de Sorocaba. Porque naquela época eu trabalhava em Sorocaba, eu trabalhava na TV Tem. Então, Tá. nossa, como... Às vezes a gente nem sabe que tem um artista tão próximo da gente assim, né, cara? Massa demais. Vem de todos os lugares, né? Então, é legal. Sim. Foi legal saber que você é de Tatuí também. Pô, tá aqui do É, lado. então, pertinho, não sei se você conhece, Conheço. aqui é muito conhecido por ser a capital da música, né? Tem o maior Tem um conservatório da América conservatório. Latina. Nossa, e aqui em Sorocaba, todos os músicos da cidade passaram por aí. Sim, a Pelo galera conservatório. vem Os amigos tudo que aqui. estudaram. É, só eu que fui meio que em negação pra música. Eu estudei, na verdade, fiz 15 anos de conservatório, cara. Mas 15 anos? 15 anos. Que legal. Toquei violão, fiz aula de violão, saxofone, guitarra, mas Que eu, legal. mas eu não gostava muito da parte teórica, então acho que por conta disso, de me sentir pressionado também na época pelos meus pais, que eu tinha que ser músico, eu acho que ficava meio assim, acabou não indo pra frente. Mas estudei tempo com Que, música. que irônico. Você ser pressionado para ser músico e aí não. E aí isso te afetar de uma forma ruim. No meu caso, Exatamente. foi o contrário. Tipo, eu sou de uma família de operários, assim, orgulhosamente filho de metalúrgicos e tal. E o nosso conhecimento do que era o mundo do trabalho na época da minha adolescência era trabalhar nas fábricas, né? O meu também. E, inclusive, fui metalúrgico também antes de ir para a faculdade. Foi meu primeiro emprego como torneiro mecânico. Mas daí, quando eu decidi fazer design, né, sair de Sorocaba e tal, minha família ficou preocupada. Tipo, não, mas o que é isso, sabe? Como que você vai trabalhar? Onde que dá para trabalhar com isso, né? O que você faz nessa profissão? Era uma coisa a ser descoberta
por todo mundo, inclusive por mim, mas e principalmente por minha família também. Agora, pensei em uma outra coisa para comentar. Você falou que estudou 15 anos de música no conservatório. Eu acho que o motion é musical, assim. Ele é o tipo de animação mais musical que tem. Talvez é tipo jazz para mim, assim. Motion é jazz, sabe? E talvez seus estudos eles canalizem para aí também, para o seu trabalho de motion. É puro ritmo, né? Sim, Tipo, com plástico. certeza eles influenciaram. Sim. A música, sem dúvida, assim, não só para mim, eu acho que com muitos profissionais de animação tem uma grande influência, né, cara? Espero que sim, é uma boa influência. Sim. Você saber tocar um instrumento é uma coisa do bem demais. Inclusive, eu não sei se está aí ainda, mas o MC Maloca estava no chat. Ele começou a aprender saxofone agora. Um baita de músico, não sei se você conhece, cara. Cara, Não, mas legal, ele legal. canta também, faz umas paródias muito bacanas, cara. Eu, Entendi. Não. quando estava em São Paulo, eu comecei a fazer aulas de piano. Eu queria aprender, né? Eu gostava, na época eu falei de jazz, porque minha época de ouvir jazz foi meus anos em São Paulo. E, nossa, eu adorava, sei lá, Thelonious Monk, sabe? Os pianistas doidões, assim, os Miles Davis da vida também. Sim. Eu ficava na dúvida do trompete, do piano, mas daí fui aprender piano. E estudei um ano e pouco, mas não aprendi, não consegui tocar piano, cara. Eu tento até hoje alguma coisa, assim, eu sei um pouco de teoria também, eu tocava guitarra quando era moleque, bateria, mas o piano foi meu teto, assim, tipo, É. não consegui atravessar ainda, sei lá. E piano é bonito pra caramba, né? Aprendeu a tocar piano, aprende teclado. É, É que nem viola e violão, né? Eu agora tô arriscando, cara, quer ver? Tá até aqui do lado, tocar viola. a viola caipira. É porque o pai gosta bastante de música caipira raiz, sabe? Então tô aprendendo a tocar pra tocar com ele e ele ir cantando. A gente Mas se diverte de vez em quando. vai mesmo, cara. A música tem isso também, é comunitário também. Sim. Acho que vou comprar um ukulele, tava vendo os preços de ukulele pra brincar, deixar aqui do meu lado, só pra O brincar. ukulele é legal pra caramba também. Assim, situação bonita, né, É, cara? Minha irmã que gosta de tocar ukulele. umzinho bom. Tem mais perguntas aqui, ó. Essa aqui eu já fiz, qual é a FPS que normalmente você trabalha nas suas animações? Você falou que é 12 FPS, né? No 8 cinema a a saída é 12. 24, né, normalmente. A saída é toda 24, sempre. Por isso que as opções aí para animação são sempre múltiplos, né? Tipo Sim. 12, 8, 6, aí 4 também, tem gente que faz, né? As animações japonesas tem muito 4, às vezes 2 até. Mas depende do estilo, né? Pro meu não funciona tanto. Sim. Cara, eu acho muito bonito um FPS menor. Normalmente eu trabalho muito em 24 ou 30, às vezes, quando a gente pede, né? Mas animações em 12, eu curto, sabe, ver aquele frame rate mais. Fica crocante, né? Tem uma Sim, cara, eu crocância. gosto. Uhum. Aqui, ó, outra pergunta. Qual o seu processo de aprovação das etapas com o cliente? É assim, o mais aberto possível e o mais organizado possível. Tento não esconder nada, tento abrir as dificuldades que eu talvez esteja tendo, sabe, para resolver alguma coisa, fazer as conversas bem abertas, assim. E, como eu falei agora há pouco, estipular junto com eles. Normalmente, quando eu estou fazendo, eu faço muito projetos assim de tipo, trechos de animação para documentários, por exemplo. E a maioria dos projetos de fora que eu faço, eu estou até inclusive começando um agora, é assim. O filme é um documentário que tem um pedaço que tem que ser contado com animação. E daí as pessoas que me procuram, na maioria dos casos, nunca trabalharam com animação. E eles não são tipo clientes como se fosse uma marca, né, uma publicidade. Eles são cineastas também, são gente do audiovisual, mas são da filmagem, não são da animação. Então, não é exatamente a mesma coisa. Então, tem uma parte que é tipo explicar o processo mesmo, meio que didaticamente, assim, falar que demora, por que que demora e quais são as etapas.
E daí falar, ó, então eu preciso tanto tempo para essa etapa, tanto tempo para essa, tanto tempo para essa. Beleza? Daí, ok, a gente tenta combinar um crono, todo mundo fica de acordo e daí seguir esse crono. Mas aí é isso. Concepts, storyboards, aí um animatic, daí um teste animado de uma cena, escolhe uma cena e anima ela, tenta chegar no visual final para ver se todo mundo tá feliz com esse visual, fala, ó, vai ficar assim o filme, beleza? Beleza, daí vamos para a próxima cena. Essa coisa, assim, tentar nunca fazer trabalho à toa e nunca fazer refação. Então, isso que Evitar é o máximo importante, de refação. realmente aprovando etapa por etapa, né? Isso Aquelas pessoas toma muito um tempo também, ansiosas cara. querem sair fazendo, a chance de ter É retrabalho. meio foda isso mesmo, lidar com clientes ou com, né, encomendas, porque toma um tempo. Tem um Sim. tempo em si, que às vezes a gente esquece de prever no cronograma, que é o tempo das conversinhas. Você vai mandar um negócio para a pessoa ver, ela vai demorar 2 dias para responder. Então, o que você vai fazer durante esses 2 dias? Você tem que dar o tempo da pessoa também absorver o que você mandou, principalmente alguém que não conhece o processo de animação. E aí você se prever, ficar, né, assim, pronto para... Tem outra coisa engatilhada enquanto você espera o feedback dessa cena, você já está fazendo outro, sabe? Eu sempre acho importante falar para o cliente que eu só parto a próxima etapa a partir da aprovação daquela, né? E só começa a contar novamente o prazo realmente depois que ele aprova. Porque às vezes, como você falou, você manda, o cliente responde 2 dias depois. Ele pode achar que já está contando aqueles 2 dias, né? Fala, você falou que daqui 5 dias iria entregar, mas esses 2 dias que você, entre aspas, perdeu só para aguardar a aprovação, né? E tem que também Cuidado. enfatizar o fato de que voltar etapas para trás é um pesadelo, né? Muito. Já finalizou uma cena, que nem no meu caso, ter pintado no papel uma cena e depois ter que refazer, jogar isso fora e pintar de novo. Sim. Uma coisa que eu fico maluco é quando a gente já está na etapa de animação e o cliente pede tipo uma alteração na ilustra. Tipo, a animação ele curtiu, tá legal e tal, mas ele quer que altere a ilustração. Cara, ferrou tudo, você vai ter Lá, que animar de a novo. primeira etapa, né? Exatamente. E, nossa, é complicado. Por isso que é importante realmente ir aprovando etapa por etapa do processo, né? É. Ó, tem mais algumas perguntas aqui. Quais foram as técnicas usadas no curta que está concorrendo ao Oscar? Então foram duas, basicamente, né? As duas são animação 2D, quadro a quadro, animação de personagem. Uma delas foi toda feita digitalmente. Eu animei o personagem... São os momentos que o personagem fala com a câmera. Ele, tipo, tá em um monólogo, assim. Eu animei no quadro a quadro no Animate e fiz a cor e a textura e o cenário também dessa hora no Photoshop. E a sequência final eu fiz pintada no papel. Eu animei primeiro no digital, imprimi os quadros, pintei no papel todos os quadros, que acho que eu fiz as contas aí, dava uns 700 desenhos mais ou menos para esse projeto. Deu uns 650, 670 desenhos mais ou menos. Só essa sequência final aí. E aí a finalização a comp também disso no After também. No fim, sempre o after tá no meio também, né? Pra mim é a segunda natureza. É tipo Sim. usar o lápis. Cara, eu Já sabe adoro fazer onde vai. comp. Coisa que eu gosto bastante. No Lápis, after. assim, já sabe fazer comp, já sabe quais são os efeitos. Como, né, muitos anos trabalhando com ele, eu faço concept também no After. Às vezes eu prefiro ele do que o Photoshop para fazer estilo mesmo. Eu já sei Até porque lá, no after tem muitas parâmetros igual do Photoshop, né, cara? Tem né? bastante Sim. coisa que é bem semelhante. É menos destrutivo, né? Aquela coisa de você poder duplicar uma coisa, colocar um ajuste por cima, Sim. colocar uma máscara e tal, e sem perder o original que está ali embaixo. Uhum. É menos destrutivo que o Photoshop, às vezes. Você falou que fez de 600 a 700 desenhos, né? Só para o final aí. Você lembra qual foi o projeto que você teve que mais desenhar telas, quadros, cara? Deve ter sido o Pária, que foi o meu curta que eu finalizei ano passado também. É um curta de 8 minutos.
todo pintado no papel. E aí tem muito truque de comp também, né? Não pintei, pintei os cenários assim, separados dos personagens, mas tem um monte de integração entre os dois. E é central para o filme a história da textura da pincelada. Então, eu não parei para contar quantos são no Pária, mas mais de 2.000 fácil. Nossa. Mais de 2.000 desenhos fácil. Embaixo daquela mesa ali tem caixas. Caixas de desenho. Cara, às vezes eu fico com dor no punho de mexer no mouse. Imagina você, então, desenhando. O mouse detona mais a minha mão do que a caneta. Sério? Sim, sim. Mas é uma disciplina também física, animar, né? O motion também, como você falou, tem o mouse e tudo, mas tem uma questão de ergonomia mesmo. Você tem que ter uma cadeira boa, você tem que estar numa postura boa, você, sei lá, fortalece o abdômen para não se excluir de animar. Também é tipo físico, né, o esforço. E eu tinha, tempos atrás, muita tendinite, assim, no ombro, no dedo, assim. Se eu bobear, eu tenho, assim, tipo, eu já sei. E é um cuidado que tem que ter. Tem que ter essa prevenção, né, cara? Como você falou, a questão do abdômen, treinar lombar. A A lombar. questão da tendinite, não tem alguma coisa que possa precaver a tendinite ou não? É assim, uma vez que inflamou o tendão, fudeu, você tem que parar e deixar desinflamar, cuidar para desinflamar, às vezes com medicamento, uma pomada, sei lá. Evitar, tipo, se inflamou, eu tenho que parar de desenhar. Não adianta ficar só tomar um remedinho e voltar a desenhar. Tem que parar alguns dias. Que Agora, ele inflama por causa do movimento repetitivo mesmo, né? todo lance é não deixar inflamar. Então, daí, para não deixar inflamar, tem jeitos. Tipo, alongamento diário, algum exercício físico, fazer os intervalinhos. Essas coisas que a mãe fala pra gente, sabe? Eu faço, tenho uma rotina de alongamento todo dia e tal. Legal, às vezes as pessoas acham que é bobagem, até realmente ter que passar a necessidade de ir no médico, no ortopedista, fisioterapeuta para cuidar disso, né? Às vezes essa Não. prevenção vale mais a pena. Sim, sim, é tenso. Fora que, né, a prevenção tem benefício para todo o resto da sua vida, do corpo. Fazer Com um certeza. exercício, fazer um alongamento. Ter qualidade de vida, né? Já não saio de casa, tipo, eu tô o dia inteiro sentado nessa porra dessa cadeira aqui. Tem que ter algum respiro. Daí o respiro também traz esse benefício. Então, cara, eu curto pra caramba ir treinar. Normalmente eu vou no horário do meu almoço. Mas para ajudar, semana passada quebrei o pé. Então, pelo menos nos próximos 1 ou 2 meses, tem que ficar meio que preso aqui, cara. Tá dando um estresse, uma ansiedade, mas fazer o quê, né? Mas você tá tirando proveito. Eu vi que você fez um vídeo bom aí com o seu pé engessado, caindo na cadeira. Então, tô tentando trazer entretenimento pra galera aí com o meu pezão quebrado. Foda. É melhor eu Acho trazer que foi esse ano humor passado. e rir da situação do que ficar pensando em coisa negativa, né? Claro, claro. Até talvez ajude a sua recuperação também. Sim. Eu acho que foi ano passado que eu torci o pé de bobeiraça aqui em casa, na sala, assim. Virou. Fiquei também. Não quebrei nada, mas foram 2 semanas com o pé imobilizado. Cara, é um assunto meio avulso, não tá relacionado, que parece que chega a ser um meme, cara, minha vida, porque eu quebrei o pé, né? Tive que pegar um par de muletas para andar. Outro dia eu tropecei com a muleta, cara. Daí o pé que tava bom, estourei o dedo do pé que tava bom. Fiquei com os dois pés ruins. Falei, puta, O outro pé. outro pé. Oh, por Deus, ficar sentado mesmo quieto lá e parar de inventar moda. Não tem jeito. Nossa. Uma pergunta aqui do Capivara. Capivara Motion. Para você, qual é a parte mais difícil de um projeto de criação? E qual a melhor forma de começar? Daniel, só uma coisa. Peço desculpas, a gente passou um pouquinho de 1 hora, não tem problema continuar? Só tem mais 3 perguntas? Não, tranquilo. Vamos no seu tempo aí, cara. Eu tô à vontade aqui. Tá joia. Qual Quer que eu repita? Isso e era uma pergunta dupla. Você fala de novo?
para você, qual é a parte mais difícil de um projeto de criação e qual a melhor forma de começar? A parte mais difícil, eu acho que é animar mesmo, animar. É tipo, hoje mesmo eu postei um meme no Stories aqui que é, tipo, pensando em animar é aquele paraíso, assim, né? Várias ideias, muita coisa legal. Animar mesmo pode ser bem chato às vezes. Dependendo do projeto, você sempre se arrepende um pouquinho. Fala, nossa, por quê? Por que eu tô fazendo? Desenhar, que nem na época do Pária, teve no auge da produção do curta, eu tava pintando 80 quadros por dia. Nossa. E, e Não aí, tem assim, como jogar no After e pedir para fazer a interpolação, né, de um ponto e outro. não tem, né, cara? Não tem. Então, nessas horas você se arrepende um pouquinho. E, tipo, são as horas que você pode se machucar, pode inflamar alguma coisa. Então, essa parte eu acho que é a pior. Atravessar mesmo uma produção. Depois que você vê que tá feito, aí é muito legal, é muito massa. Porra, atravessei essa cena aqui que tinha 200 frames para fazer. É muito massa. Mas na hora é difícil. Agora, para começar um projeto, né? Sim. Eu acho que se você tiver esse luxo, né? Não ter pressa de colocar coisas, sair fazendo coisas, sabe? Colocar as coisas na tela, no papel. Se tem um roteiro, se debruçar sobre o texto, pensar sobre os temas do projeto, os temas que estão ali nas entrelinhas do projeto. Eu falo isso mais para projetos de curta, de filmes, né? Não sei tanto se isso se aplica a trabalhos de motion no geral, mas é tipo pensar um pouco nessas intenções, assim, o que que é o que que essa peça que você vai fazer tem que ser. Tipo, se ela tem que ter um ritmo muito bonito, tem que ter as cores vivas, tal. Então, beleza, isso é uma coisa. Se ela tem que ser mais contemplativa, é outra coisa. Se ela está tratando de temas mais delicados, mais, sei lá, contemporâneos, urgentes, assim, então, como que ela está se propondo a fazer isso? Como você se propõe a fazer isso? Algum tipo de cuidado, assim, ético também, né? Com os temas, dependendo do projeto. Começa por aí, começa assim pensando. E se tiver gente envolvida, se eu estiver chamando uma equipe, ou se eu tiver um cliente, né? Alguém me contratando, então também gastar um tempo nas conversas, assim, Sim. entender quem está te contratando espera, onde essa pessoa quer chegar com o projeto, o que eles acham que tem que ser. No meu trabalho com videoclipes, isso era muito chave para mim, assim, nos videoclipes. Por isso que eu falei que adoro conversar com os músicos e tal, porque esses momentos eu valorizo muito, assim, de entender, vamos fazer esse clipe, mas por quê, né? O que você quer do clipe? E daí usar isso de ponto de partida, não fazer muitas pré-concepções, Sim. até ouvir todas as partes envolvidas também. No caso do Guaraci, o curta, né, que eu finalizei 2 curtas no ano passado, o Guaraci e o Pária. O Guaraci foi feito com a Eliette e foi um projeto lindo de fazer, assim, mas é um projeto da Eliette, sabe? Era uma história concebida por ela, história de vida dela, que ela me chamou para ajudar ela a contar. Então, tem todo esse trabalho. A gente gastou uns meses, ali, uns 3 meses, eu, ela e a Thalita, que nós fomos os roteiristas, e a gente destrinchou os temas do filme, escreveu, reescreveu trechos, testou coisas, testou ideias visuais, ideias verbais de temática de tal. Sim. Também foi por aí. Acho que é importante também essa pré-avaliação, né? Não a pessoa pegar e sair fazendo. Porque às vezes eu vejo muita gente fazendo animações por ser bonito, falar, nossa, aqui vai ficar legal. Tem que fazer sentido aquela animação com o contexto, tem que reforçar a mensagem, tem que contar alguma coisa, seja contar uma história, passar uma sensação, seja emoção, divertir alguém. A animação é basicamente, na minha opinião, né, é reforçar a mensagem. Não Uhum. só fazer aleatoriamente porque tá bonito, porque é um efeito diferente. Eu acho que É, é eu dessa forma. acho. E tem, assim, uma coisa eu acho que, de linguagem, assim. A gente está fazendo, que nem tem uma galera aqui ouvindo a gente, que
tá mais no motion. Aí tem uma turma que é mais do stop motion, outra turma mais do 2D, sei lá. São, né, vertentes diferentes, assim, mas eu entendo que nós somos uma comunidade que está testando o que a animação pode fazer, assim, no limite, sabe? Sim. Nós e, assim, as pessoas de qualquer lugar do mundo que façam animação, tá todo mundo, assim, um tipo de trincheira visual, assim, estética, de pesquisa. Então, se você tem uma chance, eu penso assim, né? Se você tem uma chance de um projeto levar um tipo de coisa, dar um passo à frente, sabe? Visualmente, assim que seja, acho que tem que fazer, sabe? Se você puder estressar um pouquinho mais, assim, para ser uma coisa um pouco mais nova, assim, o mínimo que seja, mesmo que seja, você tem umas referências muito claras, mas alguma coisinha que você leva um segundo ali, que você conseguiu levar além, assim, do que você é capaz de fazer ou do que você já viu alguém fazer. Sim. Então, tem que aproveitar essa chance. Realmente. E explorar o conhecimento, né? Sempre que tiver essa oportunidade, realmente mandar ver. Uhum. Ó, tem uma outra pergunta aqui do Doug, o Agente Laranja. Inclusive é um baita profissional também, músico. Ele pergunta assim, ó, qual é a parte do curta que você sentiu mais dificuldade para conduzir o projeto? No curta, no caso, que foi indicado ao Oscar. A parte mais difícil, eu acho que foi. Tem duas coisas. Uma é, eu achei difícil não ter muita interação com os outros animadores. Isso foi um pouco estranho para mim, assim. Nem por e-mail, sabe? A gente ficou em contato mais com os diretores e eles centralizaram. Assim. Não tinha conversa paralela minha com outro animador. Mas em termos de animação mesmo, foi fazer acting do personagem. Foi fazer o personagem atuar. Foi a primeira vez que eu fiz um personagem atuar, assim, com tanto cuidado, tanto afinco, assim. A gente recebeu a locução, a voz do ator, e eu sabia quais eram meus trechos, e aí eu sabia, baseado no roteiro, nas conversas, eu sabia quais eram as intenções, mas aí ouvir a voz do cara foi um outro rolê, assim, foi falar, beleza, agora eu tenho que, tipo, eu tenho que reverberar a sensação que eu tô ouvindo na voz do cara, traduzir isso para pro visual, assim. Não tinha vídeo dele falando, só tinha voz. Então, como será que era a expressão corporal dele na hora que ele falou essa frase aqui? Ou na hora que ele fez essa pausa aqui? Tipo, essa pausa na fala, ela era uma pausa só para respirar ou é uma pausa mais dramática? E daí, como que isso traduz no acting do personagem? Isso foi difícil. Foi a coisa mais legal de fazer. Como, Sim. ligando com a resposta anterior, tipo, eu cheguei ali um, um limite meu. De tipo, eu nunca tinha feito esse negócio. Nunca tinha feito acting em personagem. Então, como que eu vou fazer? Daí e tentar dar um passinho a mais, assim, nessa. Não é fácil, né, cara? Você imaginar como que o personagem vai transmitir realmente a sensação que o diretor está esperando, né? O diretor ou, tipo, no caso do locutor, a forma que ele fala e tudo mais. E é Fácil. um lip sync, né? Com Uhum. essa dificuldade técnica a mais, assim. Eu primeiro animei o corpo, tipo, os blocos grandes, né? O peito, ele era meio só do plano do peito para cima, assim. Só no final que ele aparece o corpo inteiro. Mas, tipo, primeiro anima os grandes blocos, a cabeça, o tronco, os braços. Aí se detalha um pouco a cabeça. Daí chega por último a boca. Por último, o lip sync, sabe? Sim. Descobrindo. Não sabia isso também. Descobrindo. Legal esse processo, cara. Mas não é nada fácil, né? Aí tem gente ainda que vê a animação no final e fala, mas é só animar o desenho ali. Não é. Dá vontade de esganar a pessoa que fala isso. Bom, a última pergunta aqui, Daniel. Como é ver um trabalho que você participou ser reconhecido e indicado na maior premiação do mundo? Muito legal. Foi uma surpresa boa, meio surreal, assim. Eu digo que
nunca foi um sonho meu, assim, estar no Oscar. Eu acompanho o Oscar, acompanho o cinema americano, claro, né? Tava assistindo ao vivo quando o Will Smith deu tapa na cara do Chris Rock, tava vendo. Foi chocante, eu não sabia como reagir, se era falso, se era verdade, lá, combinado ou não. Mas assim, eu eu acho que o mais legal é que assim, eu tenho um pouco de, pode ser meio cozice falar desse jeito, mas eu acho que o Oscar ele é meio bairrista, né? Assim, ele é feito para os americanos e aí às vezes eles dão um brecha para outros. Tanto que o nosso filme, né, é um filme americano, não é um filme, né, tem uma equipe multinacional aí, mas a produção é americana. Mas eu acho que o mais legal do Oscar sempre foi, ou de qualquer outro festival, premiação assim, pautar o assunto dos filmes e fazer os filmes chegarem nas pessoas, sabe? Isso é muito louco. Eu acho que é uma obrigação dos festivais e que eles Sim. fazem naturalmente, assim. É tipo, os filmes foram indicados ao Oscar, daí as pessoas ficam mais interessadas em assisti-los, né? Então, isso serve, falando de mim como um animador independente, cineasta independente, isso é o melhor que posso desejar de uma situação dessa. Porque aí eu sei que alguém vai ver o nome, tipo, eu sei porque eu faço isso. Tipo, os indicados ao melhor curta documentário, quem são? Aí vou ver os nominhos dessas pessoas. Aí às vezes se eu tenho a chance de ver algum, vou pesquisar outros filmes dessa pessoa, sabe? Tipo, projetar nomes. Sim. Projetar. E aí esses nomes normalmente, especialmente nas categorias de curta, animação, animação, ficção e documentário, essas são as três que sempre tem os projetos mais maluquinhos. São os projetos que têm propostas mais estranhas, às vezes, são coisas que não foram tão tentadas, não são tão clichê, sabe? E daí o Oscar dá projeção para essa galera, é massa. Acho que eu fico feliz por isso. Assim. Muita gente veio me procurar. Eu recebi um monte de mensagens, assim, sou muito grato mesmo. Um monte de gente que nem me conhece. Tipo, eu sou só um animador do filme, né? Não é meu, nem é meu filme. Sim. Eu já recebi muito carinho por isso. Isso não tem preço, muito legal. Às vezes as pessoas devem estar pensando que te convidei para esse bate-papo por conta do Oscar. Mas lembrando que eu já tinha feito convite antes, Já né, tinha Daniel? feito convite antes, é isso aí. Fique claro, registrado. Sim. Daniel, tem uma última pergunta que normalmente eu faço para todos os convidados. Tenho muitos seguidores que é a galera que está começando, ingressando na área criativa, né? Seja na ilustração, na animação. E se você tem alguma dica ou sugestão para dar para esse pessoal. Para quem está começando. Sim. Eu só posso falar como foi para mim, tá? E aí, na esperança de que sirva para alguém. O que foi chave e o que eu desejo para todo mundo é que você ache sua turminha, ache as pessoas para fazer as coisas junto com você. E elas não são necessariamente pessoas que já estão no mercado há muito tempo, sabe? Não fique encanado com isso assim, eu preciso fazer um contato com fulano, essa animadora aqui, essa diretora, esse diretor que eu admiro. Isso aí vem às vezes como consequência. O que é válido mesmo, que foi para mim, foi ter gente do meu lado na mesma que eu. Assim. Tipo, a turminha que tava afim de aprender junto e testar as coisas junto comigo. E os primeiros experimentos com animação que eu fiz foram uns microprojetos durante a graduação, que eram assim, trabalhos de final de semestre, que ao invés de entregar uma apresentação de PowerPoint ou falar alguma coisa lá na frente da sala, a gente pedia para o professor deixar a gente apresentar um micro trechinho de animação, sabe? E daí era assim, 10 segundos, 15 segundos, fazia alguma besteirinha assim, em grupo. E aí cada um fazia uma coisa, cada um descobria, e era uma coisa assim, colaborativa, e todo mundo aprendendo junto, sabe? Isso eu acho que talvez foi a melhor coisa que aconteceu para mim, para eu começar. Tenta não começar sozinho, tenta achar. Eu sei que é difícil às vezes, mas achar comparsas para você. É importante essa troca de conhecimento, né?
Daniel. E troca de desconhecimento também. Sim. É tipo, você não sabe o que está fazendo, a outra pessoa também não sabe, mas vocês estão juntos e daí um motiva o outro e tal, e vai. Show de bola, cara. Daniel, vamos aproveitar a audiência que está aqui ainda, fazer uma pose de uns 5 segundos só para a galera tirar um print, me marcar você, para continuar tendo essa com nossas lives. Boa! Queria te agradecer novamente, cara, por ter aceito o convite para bater esse papo comigo. Como eu falei, sou muito fã do seu trabalho. Espero um dia poder te conhecer pessoalmente. Te conheci aquela vez, mas eu não fui até você conversar. Então, se eu tiver essa oportunidade de novo, com certeza eu vou ir. Vamos. E tudo mais. E, cara, parabéns de verdade pelo seu trabalho. Não só por esse curta que está concorrendo ao Oscar, mas por todos os trabalhos que você vem produzindo há muitos anos. E, sem dúvidas, também eu tô aqui na torcida, cara. Que vocês ganhem essa premiação. Obrigado pelo convite, Thiago. Foi um prazer. Legal te conhecer por vídeo também, assim. A gente vai ainda se encontrar por aí. Com E certeza. parabéns pelo canal, pelos projetos. Tá tudo bem legal de acompanhar. Agradeço. Então é isso. Obrigadão. Valeu a galera que acompanhou aí. E semana que Obrigado vem tem também a mais. todo mundo que tá aí. Um abraço aí pros amigos. Boa. Boa noite. Bom descanso. Até mais. Boa noite, pessoal.